Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a leitura do livro Vidas em que Jesus e Buda se conheciam. Estamos no capítulo 6, Vidas Finais de Jota e Buda. E a gente parou numa nota, que ele fala que o Evangelho de Tomé está no livro Sua Realidade Imortal. E o Arten. Durante seus anos como adolescente, Jota, Maria e Nadav iam à biblioteca de Alexandria, no Egito. Eles não precisavam aprender porque já sabiam tudo o que era importante, mas eles gostavam de percorrer o lugar e ver o que ele continha. Depois, recomendavam que seus amigos fossem lá e lessem determinadas obras, se soubessem ler. Eles sabiam quais livros seriam melhores para quais pessoas e os encorajavam a aprender. Mais uma vez, era tudo parte do plano do Espírito Santo, sobre o qual falaremos depois. Esse plano, na verdade, foi estabelecido em retrospectiva a partir do fim dos tempos. Todos eles conheciam as Escrituras bem, o suficiente para citá-las de cor, mas eles também sabiam quais partes das Escrituras tinham vindo do Espírito Santo e quais vieram do ego. Conforme a consciência se amplia, é possível dizer a diferença, e eles se concentravam nas partes que vieram do Espírito Santo e as compartilhavam com outros. Uma das partes favoritas deles era o Salmo de Davi. É interessante que o Salmo 23 seja lido em tantos funerais, porque ele não é sobre a morte. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele é sobre uma maneira destemida de viver, sabendo que o Espírito Santo está com você, cuidando de você. Na época em que estavam perto dos 20 anos de idade, nossos 3 amigos sabiam que estava na hora de viajarem e compartilhar seu conhecimento com aqueles que deveriam ouvi-lo. Eles tinham ido muitas vezes ao templo em Jerusalém, mas foram lá mais uma vez antes de partirem suas viagens. Foi lá que conversaram por muito tempo com Tomé, Tadeu, André e Estevão. Aqueles 4, que eram espiritualmente avançados, mas ainda não estavam no mesmo nível de consciência dos 3 mestres, deram-se muito bem com eles. Foi como um grupo de velhos amigos se reunindo, embora fosse a primeira vez que conversaram por mais tempo naquela vida. No entanto, todos tinham se encontrado rapidamente durante as viagens do trio de Nazaré e Jerusalém. E todos tinham estado juntos, de vez em quando, durante as diversas vidas que descrevemos para você. Como pais, irmãos e irmãs, amantes, amigos e inimigos. Agora tinha chegado o momento de estarem juntos e viajarem para concluírem uma missão. E o Gary: legal, é como disseram os irmãos cara de pau. Estamos em uma missão de Deus. E a puxar. Algo assim. E o Gary: por que eles não falaram uns com os outros antes? E a puxar. Os 4 estavam de certa forma em reverência e se sentiam intimidados pelos outros 3. Eles podiam sentir o estado avançado de consciência deles, mas tinha chegado a hora dos 7 se reunirem. Esse fato se tornou parte daquilo que as pessoas hoje se referem como anos perdidos, de Jota, desde quando ele tinha 12 anos de idade, onde você tem aquela história dele ensinando os rabinos no templo, que foi verdade, até a época que ele volta a Jerusalém depois de suas viagens pelo mundo, junto com seus amigos, e começa seu ministério formal. Aqueles anos não foram perdidos, só não são conhecidos pela maioria das pessoas. Registrei boa parte deles, incluindo muitas coisas que Jota disse desde a época em que nos encontramos. Quando eu tinha 20 anos de idade, ao momento da crucificação, quando eu tinha 30 anos, e ele tinha 33. Mas quase tudo o que escrevi acabou sendo destruído pela igreja. E o Gary: estou certo de que eles tinham boa intenção, os desgraçados. E a puxar: não seja passivo-agressivo. E o Gary: ei, passivo-agressivo funciona para mim. E o Arthur: levamos mais ou menos 7 anos para viajarmos para todos os lugares aos quais nossos 3 iluminados escolheram ir. Um deles foi o Egito. Ainda não tínhamos ido à biblioteca como eles 3, e tudo era novo e empolgante para nós. Descemos o Nilo até o templo de Luxor e subimos as pirâmides. Aonde quer que fôssemos, os 4 de Jerusalém, como nos referíamos a nós mesmos, estabelecíamos um horário local para Jota falar com as pessoas. E contávamos sobre isso
ao maior número possível de pessoas, para que pudessem estar lá para ouvirem. E o Gary: vocês eram organizadores? E o Arden: sim, e era fácil na maior parte do tempo. Conforme continuamos, as pessoas ficavam maravilhadas com o poder evidente dos seus ensinamentos, e algumas delas se ofereciam voluntariamente para irem à frente e se certificarem de que todos nós teríamos comida e um lugar para dormir. Na verdade, foi muito divertido, pelo menos a maior parte do tempo. E é claro, algumas vezes encontrávamos hostilidade, mas nada fatal. De vez em quando, Nadav e Maria discutiam com Jota as coisas que ele estava dizendo, e nós só escutávamos. Eles eram completamente inflexíveis a respeito desse mundo não ser nada, e da nossa vida real ser com Deus. Nadav brincava sobre Jota ser o professor, e como ele e Maria não tinham que dizer nada. Mas, mais tarde, depois de voltarmos para casa, Maria também começou a ensinar. Jota não saía do seu caminho para ver os faraós e reis. Ele considerava todos como sendo iguais. Todos eram importantes da mesma maneira. Passamos por parte da África e fomos até Inglaterra e Stonehenge, atravessando a Europa e também onde hoje é a Turquia e até a Índia. De vez em quando, precisávamos nos unir a caravanas por proteção. Havia muitos bandidos que cortavam sua garganta por qualquer coisa que você tivesse. Essa era uma forma comum de morrer naqueles dias. Jota não tinha medo, mas ele usava o bom senso para manter o resto de nós a salvo. Enquanto viajávamos, Jota, Maria e Nadav tinham muitas memórias do passado naqueles locais, mas eles sufocavam no fato de que estavam afetando a vida das pessoas de tal maneira que iriam influenciar o curso de suas vidas, ou que, por sua vez, influenciaria as vidas e mentes de outros. Puxar. Outra coisa interessante sobre os três mestres foi que aonde quer que nós fôssemos, eles falavam o idioma das pessoas. Eu pensava que era inteligente porque podia ler e escrever, o que a maioria das pessoas não conseguia naquela época, e lá estavam aqueles três falando todas as línguas. Ao longo dos anos, eu só transcrevia o que eu via em aramaico, mas Jota estava transmitindo sabedoria a inúmeras pessoas pelos 3 continentes. É bem conhecido que São Paulo falou no Partenon, em Atenas, mais ou menos 20 anos depois da crucificação. O que não é conhecido é que Jota falou logo antes de voltar para Nazaré, uns bons 24 anos antes de Paulo. As pessoas se maravilharam com seu brilhantismo e autenticidade. E o Gary: quantas pessoas estavam lá? Sempre me perguntei qual o tamanho das multidões naquela época. E o Arden: mais ou menos 4.000. A maior plateia que Jota já teve foi de mais ou menos 5.000 pessoas, mas depois fora de Jerusalém. Isso foi resultado do rumor correndo por lá de que ele era o Messias. Ele nunca disse isso, mas como você sabe, as pessoas chegam a extremos. Elas queriam ser salvas, fisicamente e espiritualmente, e esse não era o objetivo. Muitas das pessoas que estavam lá seguindo Jota e tentando entender o que ele dizia são pessoas que hoje estudam o SEM. Faz sentido que elas se sintam atraídas pela voz do curso. E o Gary: como as pessoas conseguiam ouvi-lo? Quero dizer, como ele poderia falar alto o suficiente para as pessoas que estavam atrás da multidão? E o Arden: essa é uma boa pergunta. Nem todos conseguiam ouvi-lo, mas naquele tempo existiam pessoas que repetiam o que o orador tinha acabado de dizer. Jota dizia um parágrafo na língua falada no local e a cada 15 metros, mais ou menos, uma pessoa escolhida repetia o que ele tinha dito para o próximo grupo de pessoas. Aí, outra pessoa fazia o mesmo. Isso levava algum tempo, mas daquela forma todos conseguiam ouvir a mensagem. Não era perfeito, mas funcionava razoavelmente bem. E o Gary: muito interessante. Isso me lembra de uma coisa. Não havia pessoas que tinham uma memória tão boa que memorizavam peças inteiras e depois iam de cidade em cidade repetindo a peça toda? Era assim que ganhavam a vida, certo? E a puxar: sim. E existem truques mentais que podem ser usados para memorizar coisas,
mas vamos seguir em frente. E o Artem, depois da Grécia, estava na hora de ir para casa. Jota tinha um ministério e um destino para cumprir. E Nadav era um exemplo de atitude dos três, tanto quanto Jota e Maria. Ele era uma pessoa fascinante, que tinha as características de um ser iluminado. Como Jota e Maria, ele era destemido. Era totalmente ciente de que o que chamamos de vida é um sonho e de que nada nela pode ter qualquer efeito sobre alguém a não ser que ele permita, tornando-o real. Sua postura era de que não importa se alguém morre, porque a mente continuará em frente e sonhando até que desperte, e quando despertar, estará em casa. Ele também tinha a qualidade de alegria, fazia comentários engraçados sobre todo tipo de coisas, especialmente sobre os romanos. Não havia qualquer maldade em sua atitude, era mais como uma sátira, chamando atenção para a insensatez humana em vez em pensar que se está chegando a algum lugar ao conquistar os outros. Ele dizia: deixe que César tenha o mundo, por que trabalhar tanto por nada? O que deste mundo você vai levar consigo quando partir? Todos nós nos tornamos iguais no final. Você não vem aqui trazendo um tostão e não vai partir levando algum também. É um jogo de empate para todos. A pergunta é: você aprendeu com isso? Perdoou tudo? Quando voltamos a Nazaré, estava na hora de Jota começar a ensinar seu próprio povo. Tudo foi planejado para atingir as pessoas que estavam prontas para ser alcançadas naquele momento, e também muitas que ainda não estavam prontas, mas ainda seriam ajudadas de alguma maneira. Fomos todos à sinagoga local quando Jota ia falar. Quase todas as pessoas acharam que ele iria apenas dizer um olá e continuar mostrando que era o que supunham que ele fosse, o filho humilde de José. Ao invés disso, ele subiu lá e disse: hoje as escrituras foram cumpridas. Estava dizendo que ele era o Messias no sentido de que todos nós somos o Messias, iguais na mente de Deus. Somos todos um. Mas tudo que as pessoas ouviram foi que ele estava cumprindo as escrituras e que ele era o Messias. Elas ficaram ultrajadas. Jota teve sorte de sair de lá vivo. E a puxar. Não continuamos em Nazaré por muito tempo. Nós pudemos entender os sinais com as pessoas gritando e ameaçando nos apedrejar até a morte. Jota sabia que, como profeta, seria difícil ser aceito em sua terra. E o Gary vai fazer uma pergunta, a gente vai deixar para as cenas dos próximos capítulos, mas a pergunta é: foi por isso que ele disse, você não pode ter lucro na sua própria cidade? Essa é a pergunta e a gente vai deixar para ter a resposta depois, em cenas dos próximos capítulos.